A paz do Senhor, pessoal, seja muito bem-vindo ao Pod Life, o seu podcast favorito. O ano de 2024 passou e naquele ano nós fomos ativados. Da mesma forma, o nosso cenário não poderia ficar de fora. Como você pode ver, o nosso estúdio foi completamente renovado e nós desde já queremos agradecer a cada um de vocês que contribuíram de alguma forma, que ajudaram, e inclusive ao diretor que estava ali sonhando, planejando e trabalhando duro para que nós pudéssemos estar nesse cenário. Então, muito obrigado a cada um de vocês. E já que você está aqui, muito obrigado por nos acompanhar desde lá de o começo e fique aqui conosco também. Não esqueça de comentar, compartilhar com aqueles que você ama para que eles sejam ali ativados também, para que eles também sejam edificados com esse podcast. E também não se esqueça de curtir. Hoje nós temos um convidado mais que especial, como nós começamos... Hoje nós temos um convidado mais que especial, como nós costumamos a dizer, o nosso preferido, o nosso predileto, a gente não se cansa dele. E pro primeiro episódio de 2025 não poderia ser ninguém mais, ninguém menos que o nosso pastor Anderson Guzanski. Seja muito bem-vindo, pastor, de volta. É uma honra receber o senhor aqui. Obrigado, gente. Deus abençoe, paz do Senhor a todos. É uma alegria nós estarmos aí depois de algum tempo, né? Gravando o podcast, gravando o Pod Life. Sentimos saudade. Muito. O pessoal tava perguntando para mim aí, pastor, o que aconteceu? Não vai ter mais? Acabou o podcast? Eu falei, não acabou, não. Tá vindo aí. Porque nós estamos, né? Nós estamos trabalhando para melhorar e graças a Deus melhorou, né? Muito. Ficou muito bonito e graças a Deus por isso. E, pastor, todo ano a gente tem uma palavra profética, né? Nós não gostamos de dizer tema. Tem igrejas que caminham com temas, mas nós caminhamos debaixo de uma visão, debaixo de uma palavra profética vinda da parte de Deus. O ano passado, como já foi falado aqui, foi o tempo de ativação e nós vimos muitas pessoas, inclusive eu e muitos outros são exemplos de o quanto Deus nos ativou, tirando daqui algo que já estava depositado dentro de nós e o quanto essa palavra foi edificante para todos nós. Qual é a palavra profética para esse ano? Então, nós estamos já na segunda semana do mês de fevereiro, né? E como a gente sempre faz, eu libero sempre a palavra profética no culto da virada. Então, aí a nossa audiência, aqueles que são membros da The Life, que têm acompanhado os nossos cultos online, já estão sabendo daquilo que se trata, né? Que ao que Deus ministrou ao meu coração. E nós estamos caminhando este ano debaixo de uma palavra profética, o ano da colheita, o tempo da colheita, a estação da colheita, o ciclo da colheita. Então nós, assim como Deus nos direcionou nos anos anteriores, né, naquelas palavras que a gente ministrou, para aquele tempo, para este ano de 2025, a direção de Deus é essa. E é interessante que, ainda que esteja relativamente cedo, porque nós estamos ainda em fevereiro, apesar do tempo estar passando muito rápido, né? Mas mesmo já estando ainda em fevereiro, pessoas já têm testemunhado. A gente já tem visto, porque Deus ele vai confirmando as coisas, né? Deus ele tem sempre as maneiras de falar conosco e Deus é um Deus que ele nos dá sinais. Então, foi incrível que assim, no culto da virada, quando terminou o culto da virada, eu particularmente, eu recebi um sinal de Deus de que era realmente isso. E depois outras pessoas já me procuraram e a gente conversando, falando, pastor, é tempo da colheita, não tem explicação. E então, essa é a direção de Deus para a nossa vida. E nós estamos, né, construindo as bases dessa mensagem, porque, como eu sempre digo, não é um tema, é uma palavra profética, e a palavra profética ela vem sempre carregada de instruções, de um posicionamento, de coisas que a gente vai ter que fazer para que aquilo realmente se manifeste na nossa vida, para que aquilo aconteça. Então nós estamos, né, no decorrer das nossas
reuniões, dos nossos cultos, daquilo que eu tenho pregado, daquilo que eu tenho conversado com as pessoas, instruindo, né, compartilhando aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, para que a gente então caminhe e veja os resultados dessa palavra na nossa vida. Bênção, pastor. E toda palavra profética, ela tem uma, com certeza, assim, uma base bíblica, mas assim, um versículo específico, uma passagem específica? Claro, tem que ser porque é, é, tudo aquilo que o Espírito de Deus ele vai falar conosco eh, vai estar embasado nas Escrituras, porque a palavra de Deus, né, a Bíblia é a palavra de Deus. Então Deus não vai falar algo que esteja fora, que vai contradizer as Escrituras. Ele não vai nos orientar a fazer alguma coisa diferente daquilo que já está escrito, daquilo que já está registrado. Então toda direção que Deus nos dá, ele vai nos direcionar a partir da sua palavra. E essa palavra profética, por exemplo, deste ano, ela foi um pouco diferente, a maneira como Deus ministrou meu coração e como as coisas foram acontecendo, ela foi um pouco diferente das demais, porque eu já contei isso aqui em alguns episódios, se as pessoas assistiram, elas devem se lembrar disso, vocês também, que normalmente nos anos anteriores sempre funcionava assim, no mês de julho, no mês de agosto, eu sempre começava a fazer um propósito de jejum, de oração, de inclinar o meu coração a Deus, pedindo a Deus, né, já algo para o próximo ano, como é que, para onde a gente vai caminhar, né, porque eu entendo que, ainda que as pessoas muitas das vezes não percebam e não encarem as coisas dessa forma, a igreja, né, o ministério, ele precisa ter uma visão, ele precisa ter uma direção para onde nós estamos indo. A igreja não é só esse lugar onde as pessoas se reúnem semanalmente para adorar a Deus, para cultuar a Deus, e vai ouvir alguém pregar uma mensagem e vai embora. Eu acredito, né, e aprendi isso com Deus no decorrer da minha caminhada com Ele, que Deus, o Deus que libertou Israel do Egito, é a referência que eu sempre gosto de usar. O Deus que libertou Israel do Egito, o Deus que não poupou esforços para libertar Israel do Egito, da terra da servidão, da escravidão de Faraó, não abriu mão de direcioná-los no deserto. Então, eu acredito que o Deus que nos libertou, ele tem uma direção para a nossa vida. Ele tem um alvo, ele tem um futuro para nós. Como ele mesmo fala também através do profeta Jeremias: eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um fim, um futuro. Então eu sei que Deus tem um destino para nós. Deus tem uma direção para nós. E esse destino, né, essa direção, ela é ao mesmo tempo que ela é coletiva, ela é também muito específica, muito individual. Então pode ser que uma outra igreja aqui do lado, outras pessoas, a direção de Deus para a vida deles seja outra. E é por isso que a gente não pode estar indiferente à orientação que Deus dá onde nós estamos plantados, porque senão existem pessoas, ainda mais hoje com o advento da internet, às vezes as pessoas ficam ouvindo uma mensagem, uma palavra, uma visão que Deus deu para um outro povo. E as pessoas ficam se alimentando daquilo, mas o contexto da vida delas é outra, a realidade da vida delas é outra. Uhum. Então, assim, eu acredito que Deus tem uma direção específica para o seu povo, para a sua igreja, para cada desafio, para cada contexto, para cada situação, para cada circunstância. Então, todos os anos, sempre já no mês de julho, no mês de agosto, eu começo a orar e jejuar acerca disso. Então, nos anos anteriores, nos 3 últimos anos, se não me falha a memória, foi sempre no mês de outubro que Deus ministrou ao meu coração e me fez entender que aquela seria a palavra profética para o ano seguinte.
Porém, essa desse ano foi diferente, porque nós temos, né, aquela coisa sempre no começo do ano, a gente faz aqui na Adelife, o projeto de vida, o consagrando, né, e o profetizando que a gente faz, 21 dias de jejum, os 12 dias de oração, a gente, tenta envolver a igreja, o máximo possível nisso. E o ano passado eu estava um dia aqui na igreja, ainda no mês de janeiro, durante os 12 dias, que a gente faz os 12 dias de oração, apresentando, né, cada dia para um mês do ano. E eu me lembro que eu estava aqui em um desses 12 dias e o Espírito de Deus soprou uma palavra ao meu coração. E Deus me disse que aquela palavra seria a palavra profética desse ano de 2025. Ó, E eu fiquei bastante surpreso, porque nós estávamos ainda em janeiro de 2024, uau. desenvolvendo, construindo as bases para aquela palavra tempo de ativação, digerindo aquilo. Mas como Deus é o Deus do futuro, Deus é o Deus do passado, Deus é o Deus do presente, porque Ele não está preso nessa linha de tempo que nós estamos, então para Deus não tem diferença. Quando Ele olha para nós, Ele está enxergando 2024, Ele está enxergando 2050, Ele está enxergando 1900, porque ele é de eternidade a eternidade. Eu sou Deus, Ele não está preso nessa linha de tempo, então Ele tem a visão ampla de tudo. E aí ainda lá em janeiro de 2024, ele ministrou essa palavra ao meu coração, que este ano seria o ano da colheita, e me fez entender isso, baseado numa pergunta que ela está registrada tanto no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, quanto no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, né? Marcos 10:30, Pedro ele faz uma pergunta para Jesus, né? Eh eh, ele pergunta para Jesus assim, na verdade ele pergunta em Marcos 10:28. Então Pedro começou a dizer e perguntou assim: "Eis que nós tudo deixamos para te seguir". E Jesus então, lhe respondeu dizendo: verdade eu vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente, já no presente, 100 vezes mais, Ó, e no porvir a vida eterna. Então Jesus ele estava dizendo para Pedro que existe sim uma recompensa, existe sim uma colheita para aqueles que amam a Jesus e amam o Evangelho, para aquelas pessoas que se dedicam a viver uma vida pautada pelos princípios da palavra do Senhor. E essa recompensa, ela opera nessas duas esferas. É uma recompensa terrena, nesta vida, e no porvir, a vida eterna. Então Jesus, ele deixa claro para Pedro que, eh, Deus ele recompensa, ele nos recompensa por todo o nosso trabalho, por todo o nosso esforço, por toda a nossa dedicação, por todo o nosso por todas as renúncias, por todo o nosso empenho, por tudo aquilo que a gente faz por amor a Ele. E é interessante nós ressaltarmos isso, que ele diz assim, ó: "Por amor de mim", que é a pessoa de Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, que é o nosso Senhor, que é nosso Deus, e pelo evangelho, que é as boas novas, que é a mensagem de Jesus. Então, tudo aquilo que a gente faz por Jesus, ou pelo evangelho de Jesus, pela igreja, pelo reino de Deus, há uma recompensa. Essa recompensa ela se manifesta nesta vida 100 vezes mais e no porvir ainda a vida eterna. Então foi daqui que o Espírito de Deus ministrou essa palavra
ao meu coração, e é isso que a gente está desenvolvendo no decorrer, né? Nós já estamos desenvolvendo e vamos continuar desenvolvendo no decorrer deste ano, acerca dessa direção de Deus, de que sim, há uma recompensa e que por isso as pessoas não podem desanimar, não podem desacreditar, desistir. Por isso é necessário posicionamento, porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam também, as coisas não vão acontecer de qualquer maneira. As coisas de Deus, elas acontecem na vida de quem está posicionado, na vida de quem é, 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 está sensível à voz, à direção de Deus. Aí as coisas acontecem. Não é porque é tempo de colheita que a coisa vai acontecer assim de qualquer maneira. Por isso que vocês já têm me ouvido falar muito uma frase que eu tenho dito: tempo de colheita não é tempo de férias, é tempo de muito trabalho. Então, assim, nós vamos ter, já estamos tendo, né, muito trabalho e vamos ter que trabalhar muito mais no decorrer deste ano para que a gente não perca aquilo que Deus já preparou e já designou para a nossa vida. E a palavra ela fala, especificamente aí onde o senhor leu, sobre que as pessoas que colherão serão aqueles que fazem por amor a Jesus e ao evangelho. No caso, as pessoas que estão apenas porque a gente também comentou muito sobre essa questão da intenção, né, que tudo tem a ver com a intenção na qual nós fazemos as coisas. Existem pessoas que fazem exatamente, por exemplo, que estão na igreja ou que estão servindo porque amam a Deus e porque querem fazer o melhor. E existem pessoas que estão servindo, às vezes, porque querem autovisualização, porque querem agradar as pessoas, porque querem ou às vezes não encontrou ali um propósito, ou por exemplo, um filho tá indo porque os pais mandaram. Essas pessoas também vão colher porque estão tudo no bonde? Ou a balança é diferente? O que acontece é o seguinte, minha filha, existem coisas que elas são muito parecidas, mas elas são completamente diferentes. Eu sempre, quando eu vou falar disso, eu uso um exemplo muito banal, muito simples, mas que nos faz refletir a respeito dessa questão de que existem coisas que são muito parecidas, mas são completamente diferentes. O sal e o açúcar. Você olhando, principalmente a uma certa distância, você não consegue discernir o que é sal e o que é o açúcar. Porém, eles são completamente diferentes. A função de cada um é completamente diferente. A composição nutricional de cada um é completamente diferente. Então, apesar de serem muito parecidos, eles são completamente diferentes. E você só consegue discernir isso à medida que você se aproxima. Quanto mais você vai se aproximando, se a gente colocar um saleiro ali, aquela distância onde essas câmeras estão, e um açúcar, daqui talvez a gente não vai conseguir discernir o que que é o sal, o que que é açúcar. Mas se a gente trazer isso para perto, a gente começa a observar que há uma diferença. Se a gente experimentar, então, aí vai ficar claro o que é o sal e o que é o açúcar. Então existem duas coisas que elas são muito parecidas, mas elas são completamente diferentes. Uma coisa chama-se interesse, a outra coisa é a intenção. A gente precisa ser, e não tem problema. Pelo contrário, nós precisamos ser. Nós temos que ser intencionais. O que nós não podemos ser é interesseiros. Então, a recompensa de Deus não é para interesseiros. A recompensa de Deus é para os intencionais. Por quê? Porque está escrito, inclusive, nós estamos num propósito de oração clamor da meia-noite durante todo este mês de fevereiro, e todas as noites eu estou aí no Instagram fazendo a live com as pessoas e a gente lê e reflete um pouco em um provérbio. O livro de Provérbios, ele fala muito, porque o livro é considerado chamado do livro da sabedoria, e o livro de Provérbios ele destaca muito a questão de que Deus sonda os corações e ele dá segundo a intenção.
Então, nós temos que ser intencionais, nós não podemos ser interesseiros. Então, pessoas que elas são interesseiros, elas vão receber de Deus uma porção? Vão. Por quê? Porque Deus ele é misericordioso. Existe algo que nós chamamos de graça comum, a mesma chuva que molha a sua horta, você sendo essa crente cheia do Espírito Santo que você é, essa serva do Deus vivo, é a mesma chuva que molha a horta de um vizinho satanista, ateu, que não tem nada de Deus na vida dele. O mesmo ar que você respira é o mesmo ar que alguém que não serve a Deus respira. Então, isso é chamado de graça comum. Pessoas interesseiras, elas vão receber de Deus a porção da graça comum, aquilo que Deus faz com qualquer um, porque Ele é misericordioso. Mas as pessoas intencionais, essas pessoas não, elas vão receber coisas específicas que Deus só faz para aqueles cujo realmente servem por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, aqueles que renunciam, que abrem mão de alguma coisa. É necessário, observe que o texto diz que Jesus diz só, não há ninguém que não tenha deixado. Então, assim, é, a- a- é fundamental que haja algum tipo de renúncia. E não, porque é justamente essa que é a diferença de quem é intencional para quem é interesseiro. O interesseiro, ele vai se aproximar de você, ou de Deus, ou de quem quer que seja, com o objetivo de arrancar, de tirar de você alguma coisa, de arrancar de Deus alguma coisa. O intencional, não. O intencional, ele sabe que se ele fizer algumas coisas, ele vai receber algo em troca, mas ele está disposto também a deixar alguma coisa para que aquilo aconteça. Então, por isso que Jesus disse assim, ó, não há ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, filho, fazenda, alguma coisa. E pessoas interesseiras, eles não estão dispostos a deixar nada. Os intencionais estão. Os intencionais deixam, né? Hoje aqui, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é feriado. Então, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar fazendo qualquer outra coisa. O diretor está aqui o dia inteiro trabalhando e configurando e mexendo e arrumando e projetando. Ele poderia estar na casa dele, curtindo a Sassá, Sossô, sabe? Que estão lá com 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, diretor. O tempo está passando. Fazendo 1 ano e 5 meses já. A Sofia e a Sara. Depois você aproveita aí e já coloca aqui um videozinho delas aqui, mostra o pessoal, elas aqui, que elas apareceram aqui, elas estavam pequenininhas, né? É. Com poucos dias de vida, né? Aí Daqui a pouco coloca elas já elas. estão falando. Pois não, daqui uns dias elas vão estar Elas aqui, vão estar participando elas do vão estar aqui. podcast. Então, quer dizer, ele poderia estar na casa dele, cuidando, Isso. desfrutando, porque passa muito rápido. Não, mas está aqui. Mas por que que ele está aqui? Porque ele sabe que há uma recompensa, mas ele não está atrás apenas da recompensa, ele abriu mão de alguma coisa. E é assim que as coisas funcionam. Quem não está disposto a abrir mão de nada, quem não está disposto a renunciar nada, quem não está disposto a viver uma vida pautada pelos princípios da palavra do Senhor, vai receber de Deus alguma coisa, sim, da graça comum de Deus, porque Deus é generoso, porque Deus é misericordioso, porque Deus é gracioso. Mas coisas específicas, colheitas específicas, é só para quem renuncia. E dentro disso, Pastor, o que seria especificamente essa colheita? Porque quando a gente ouve a palavra, automaticamente a gente pensa no quesito financeiro, né? A colheita é aquilo que vai me enriquecer, é aquilo que vai. Mas de que outras formas as pessoas poderiam colher? Isso é, é, não que isso seja um problema, essa expectativa de uma colheita no âmbito financeiro, isso não é um problema. Isso se torna um problema quando eh, as pessoas só pensam nisso, Uhum. né? Quando a única preocupação, a única motivação,
a única expectativa é isso. Hum. Porque você, de certa forma, está limitando aquilo que Deus está querendo fazer. Então é óbvio que a nossa geração ela é sim, ela é uma geração um tanto quanto materialista. Pensa-se muito nas questões materiais. Mas eu acredito que sim, eh, há uma colheita que ela sim, ela opera e ela reflete, no âmbito material. Por isso que Jesus disse assim, ó: "Não há ninguém que tenha deixado casa". Casa é uma questão material. Hum. Que tenha deixado fazenda. Fazenda é uma questão material. Mas ele também diz: alguém que tenha deixado pai, alguém que tenha deixado mãe, alguém que tenha deixado filhos. Então, assim, essa colheita ela é abrangente, porque ela envolve tudo aquilo que tem preço e ela envolve aquilo que tem valor. Porque uma casa tem preço, uma família tem valor. Yes. Então é possível que você colha questões, eh, de âmbito material que tem um preço, mas você também pode colher aquilo que tem valor. Então, por exemplo, eu acredito que pessoas vão colher frutos de orações que elas estão fazendo há muito tempo. Orações, por exemplo, pela conversão de familiares. Amém. Isso é uma coisa que não tem preço, mas isso tem o quê? Valor. Yes. Então, quantas pessoas derramam lágrimas por um pai, por uma mãe que ainda não se converteu, por irmãos, por familiares? Eles estão há anos semeando essas sementes de oração, regando essas sementes com lágrimas. Então, no dia que ela recebeu uma ligação, no dia que ela recebeu uma mensagem dizendo assim: "Ó, entreguei minha vida para Jesus, eu agora". É interessante, assim, a pastora Tatiane, por exemplo, ela tem uma irmã lá no Brasil que, ela ama muito essa irmã dela, é uma step sister que ela tem, né, uma meia-irmã, e ela orava, assim, muito pela conversão deles, muito, assim, dela, da família dela, que é a Alessandra. Eu acho que a Alessandra assiste o Pod Life, eu acho. Se a Alessandra estiver assistindo o Pod Life, um abraço, viu, cunhada? Aí, eh, um dia desses, ela foi surpreendida, Meu Deus. que tá a família toda, tá Glória a irmã, tá o cunhado, tá o sobrinho, todo mundo foi para a igreja, aceitou Jesus, estão servindo a Deus e estão vendo e vivendo, as experiências com Jesus, e os olhos espirituais abertos, as escamas caem e eles estão, sabe, vivendo, esse primeiro amor que, quando a gente vem para Jesus e descobre esse mundo de Deus, e aí a irmã dela conversa as coisas com ela, pergunta as coisas. Isso é colheita, que não tem preço, tem valor. valor. Pessoas que estão talvez aí, sabe, enfrentando situações de enfermidades há muito tempo, né? Tem um episódio aqui que eu já contei o meu testemunho aqui, que eu lutei com uma situação por mais de 3 anos, fiz cirurgias, fiz tratamento e nada deu certo. Até que um dia Jesus disse assim: "Deixa que eu vou resolver isso agora. Você entendeu que a medicina não vai fazer, Jesus vai e faz". Eu acredito que pessoas vão colher também no âmbito da sua saúde física, da sua saúde emocional, da saúde espiritual. Eu acredito também, eh, que as pessoas vão colher, fruto das suas sementes no âmbito financeiro. Quantas pessoas são dizimistas, fiéis ao Senhor, pessoas que são ofertantes. A Bíblia diz que, hum, o apóstolo Paulo, na sua carta às igrejas da Galácia do Sul, aos Gálatas, Paulo diz assim, ó: "Não se deixe enganar, não se deixe enganar. De Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem plantar,
certamente colherá. Então, é tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, todas as vezes, por exemplo, que a pessoa ela traz o dízimo que é do Senhor e ela devolve ao Senhor aquilo que é do Senhor, esta atitude está se tornando, naquele momento, uma semente. Ela está semeando o quê? Dinheiro. Então, tudo que o homem plantar, o homem colhe. Então, quem planta tomate, colhe tomate. Quem planta laranja, colhe laranja. Quem planta dinheiro, colhe dinheiro. Então, eu tenho certeza que as pessoas que são dizimistas, que são ofertantes, pessoas que têm plantado dinheiro, elas também vão colher dinheiro. Pessoas que têm plantado o trabalho delas, a energia delas, o talento delas, a dedicação delas, Deus vai abrir portas para recompensá-las, para remunerá-las, para galardoá-las dentro daquilo que elas têm, dentro daquilo que elas têm feito, porque de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Eu me lembro, tal, que desde quando eu me converti, primeiro mês assim que a gente estava na igreja, já vão fazer 20 anos isso. Os nossos pastores na época viajaram e eu peguei a chave da igreja. Eles tinham, na verdade, deixado a chave da igreja comigo e com a pastora Tatiane, para a gente limpar lá a igreja, fazer umas coisas. E aí nós fomos para lá e, ao invés de só fazer aquilo que a gente tinha, aquilo que eles tinham pedido a gente para fazer, nós reformamos as coisas lá, pintamos a igreja, arrumamos, mexemos um monte de coisa. E aí eles voltaram, ficaram impactados com aquilo, e desde então a gente sempre foi muito atuante na igreja, na obra de Deus, fazendo tudo que tiver que fazer, tudo. Eu não vivo a vida que eu vivo hoje, porque nós somos pastores hoje, não. Desde sempre foi assim, lavando, cozinhando, servindo, ajudando, dando carona, buscando em casa, levando para casa, levando para corte, levando para o hospital, e fazendo o que tiver que fazer. E ele sempre falava comigo assim: meu filho, eh, a igreja de Cristo, ela tem mais de 2000 anos de existência. Eu garanto para você que Deus nunca ficou devendo nada para nenhum dos seus servos ao longo desses 2000 anos de cristianismo, esses 2000 anos de igreja de Cristo. Você acha que Deus vai dar a moral para nós de ficar nos devendo alguma coisa para a gente chegar lá diante de Deus e dizer: não, o Senhor ficou devendo para mim? Não. Deus não vai dar essa moral para a gente. Então eu tenho certeza que Deus não vai dar essa moral para a gente É. da gente chegar lá e dizer: não, o Senhor está me devendo alguma coisa. O Deus que não ficou devendo nada para Abraão, o Deus que não ficou devendo nada para Isaac, o Deus que não ficou devendo nada para Jacó, o Deus que não ficou devendo nada para toda a nação de Israel, o Deus que não ficou devendo nada para Davi, o Deus que não ficou devendo nada, nada para nenhum dos discípulos, o Deus que nunca ficou devendo nada para ninguém, ele não vai dar essa moral para Taunay, ele não vai dar essa moral para mim de ficar devendo para nós. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. E 100 vezes mais nesta vida e no porvir a vida eterna. E faz muito sentido, pastor, porque quando nós pensamos na semente, para cada uma semente que é plantada, quando essa semente germina e a árvore cresce, quantos frutos que não são gerados de uma semente? 100, 200, 1000, 2000, muitos frutos de uma semente. E é interessante que o processo de plantação, ainda que seja demorado, ele é curto comparado ao tempo em que uma árvore gera e produz frutos. É maravilhoso isso, tal, porque você imagina que a partir do momento que uma árvore é plantada e passa-se o tempo, né, dela brotar, dela crescer,
por quantos anos ela vai continuar dando fruto. Uhum. Então a lei da semeadura, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa justamente por isso, porque primeiro que ela não falha. Todo o que o homem plantar, certamente colherá. Segundo, a proporção da colheita é muito maior do que o do plantio. E terceiro, a expansão da colheita é muito maior do que o tempo do plantio. Então, além de você ganhar na proporção, por exemplo, você lança você planta um pé de milho. Às vezes a pessoa vai lançar 3 carocinhos de milho numa cova. Aí esse milho brota, cresce um pé de milho. Esse pé de milho ele vai dar ali por baixo aí umas 150, umas 180 espigas. Cada espiga dessa tendo 300 e poucos grãos de milho. Então você já está ganhando na proporção, na quantidade. E outra coisa, você vai ganhar depois também na extensão, porque aquilo vai produzir por quantos anos depois? Há quantos anos tem um pé de manga que ele tá dando fruto? Resultado de um momento que alguém fez uma semeadura lá atrás. Então a lei da semeadura ela é muito poderosa, porque ela não falha. A lei da semeadura é poderosa porque a proporção da colheita é muito maior do que a semeadura e a extensão, o tempo da colheita é muito maior do que o tempo daquilo que foi gasto, investido em energia, em dedicação para plantar. Então, assim, a realidade é que nós não podemos ter medo, preguiça, resistência de semear, porque quanto mais nós semeamos, o apóstolo Paulo também fala disso com a igreja de Corinto, aquele que pouco semeia, pouco colhe. Aquele que muito semeia, muito vai colher. Então, o que nós precisamos nos agarrar a uma palavra como essa e entender que essa é uma ocasião oportuna para nós semearmos como nunca. Essa questão da colheita, de nós darmos e recebermos muito além, me fez lembrar de Pedro, quando Jesus ele se achega ali no barco dele e fala para ele: empurra. E aí o Senhor mesmo mencionou muitas vezes, e a gente vê nessa passagem que Pedro ele emprestou, entre aspas, o barco para Jesus. Mas uma noite em que ele não tinha pescado nenhum peixe, quando Jesus manda que ele dá esse direcionamento para que ele lançasse as redes novamente, a colheita que ele tem, talvez até mesmo por ter emprestado, ter assim aberto mão de algo para Jesus, foi tão grande que o barco dele não suportava. Ele teve que ativar a vida dos outros, chamando aqueles outros barcos que estavam ali do lado para que eles também fossem cheios, né, pastor? Claro, faz todo sentido essa passagem, tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, porque se você observar, Lucas capítulo 5, que é a epígrafe do texto, é chamado, né, de a pesca maravilhosa, diz que Pedro, quando Jesus chegou na praia, Pedro estava lavando as redes, ou seja, Pedro estava pronto para ir para casa. E tudo que um pescador quer, depois de uma noite inteira de trabalho, sem pescar nada, tudo que ele quer é ir para casa. Oh, com certeza. Então Pedro precisou abrir mão. Ele precisou abrir mão daquele tempo de descanso dele para emprestar o barco para Jesus. É por isso que a colheita não é vacation. Tempo de colheita não é tempo de descanso, é Uau! tempo de trabalho. Encaixou. Então ele empresta o barco para Jesus. E se você observar, o texto diz assim, ó, que Pedro colheu uma grande quantidade de peixe. O texto não diz que ele pescou. O Uau! texto diz que ele colheu. Por quê? Porque pescar é quando a rede de Pedro pega o peixe de Jesus. Porque Jesus é Deus e quem criou os peixes foi Jesus, né? Uhum. Então, pescar seria a rede de Pedro pescando os peixes de Jesus. Mas ali foram os peixes de Jesus que entraram na rede de Pedro. Por isso que não foi pescou, colheu. Uau! Por quê?
porque Pedro precisou semear alguma coisa. Ele semeou aquele tempo que ele poderia estar fazendo outra coisa. Ele semeou aquele tempo para que Jesus pregasse a palavra para aquela multidão que estava querendo ouvir. Então nós precisamos entender que tudo na nossa vida é semente. O nosso tempo é semente, é por isso que você não pode desperdiçá-lo, é por isso que você não pode lançar o seu tempo em qualquer solo. O nosso dinheiro é semente, a nossa dedicação é semente, os nossos pensamentos são semente, as nossas palavras são semente, tudo é uma semente. Então, se nós semearmos essas sementes em amor a Jesus e ao seu evangelho, a colheita é certa. E ainda dentro disso, o que eu estava refletindo aqui enquanto o senhor falava mais uma vez, ah, Pedro, ele teve essa decisão de dar algo dele, né, que era o barco para Jesus, e ele teve a colheita dos peixes, que ali no caso simboliza essa questão material, o dinheiro, a provisão. Mas o que Deus fez na vida dele foi além daquela provisão. Deus fez ele pescador de alma. Deus deu para ele aquilo que tem preço, mas ele também deu aquilo que tem valor. Porque as almas que ele ganhou não valeu apenas para a vida dele terrena, mas para a vida que há de vir, aquela da glória. E se não fosse Pedro, né, não tirando ali, mas dando sim muito crédito e mérito a ele também, porque ele foi um dos fundadores da igreja para que nós chegássemos onde estamos e nós vemos muitas maravilhas, até mesmo naquele dia que o Senhor pregou sobre a visão que ele estava tendo das pontas dos lençóis. E assim, é impressionante ver o homem que ele era antes de Jesus chegar e ele abrir mão de algo tão pequeno para Jesus E quem ele se e tornou. quem ele se tornou. Yes. Eu gosto muito. Eu já preguei algumas vezes nesse texto da pesca maravilhosa, porque ele é um texto muito rico, muito, muito rico. É, ele, às vezes, você pode focar em uma informação e passar de uma forma mais superficial pelas outras, depois você vira, sabe assim, você vira a lente para uma outra informação, e para todo lado que você olha nesse texto, tem muitos tesouros nesse texto, muitos tesouros. É interessante a gente pensar nisso. Eh, o texto começa dizendo assim: "E Jesus viu 2 barcos". Ele viu 2 barcos, mas ele só entrou em um, no barco de Pedro. Jesus não entra no barco de ninguém por falta de opção. É, É sempre por um propósito. ele é intencional. Ele ele tinha 2 barcos e na verdade, o historiador diz que aproximadamente 1.200 barcos atracavam ali. Aquela região do Lago de Genezaré era um ponto estratégico para pescadores. Então, ou seja, tinham outras opções, mas ele escolheu Pedro. E é interessante que depois, lá na frente, o próprio Jesus disse: "Não fosse vós que me escolheste, Sim. fui eu que escolhi a vós". Então, você precisa entender que sabe essa conversa que a gente tem de aceitar Jesus? É. Não é a gente que aceita Jesus, é Jesus que nos escolhe. É. E é interessante que não é por falta de opção. E é interessante que Jesus entra no barco de Pedro. E entrando no barco, sentou no barco e disse para ele assim: "Empurra". Você imagina, o cara passa a noite toda de pé, lançando rede, puxando rede, rede vazia. E aí chega um cara, como você diz, do Neida, Do Neida. um cara que ele não conhece, entra no barco dele, senta e fala com ele assim: "Empurra". Se a gente ia lá, qual foi? O cara passou a noite toda de pé e não pega nada, e entra um cara, senta no barco dele e diz: "Empurra". Jesus estava dando uma informação para ele. Jesus estava dizendo assim, ó: "Eu sentado no seu barco, sou capaz de fazer mais por você do que você a noite toda de pé". Uau.
Pedro empurra o barco. Jesus faz o quê? Prega a palavra. Porque Jesus ele não tem a necessidade de chegar fazendo milagre na vida de ninguém, mas ele está sempre preocupado em pregar a palavra. Uhum. Porque não é o milagre que nos muda, não é o milagre que nos transforma, nós somos transformados pela palavra. Então, a gente está muito interessado e muito preparado e desejoso por milagre. Mas o que nós deveríamos desejar de verdade é a palavra. Hum. Porque milagre não muda ninguém. A geração que mais viu milagres, que foi aquela geração que saiu do Egito, morreu no deserto, por falta de transformação. Porque o milagre não transforma, a palavra transforma. Então Jesus ele nunca teve essa preocupação de chegar impressionando com milagre, mas ele sempre teve a preocupação de pregar a palavra. Então depois que ele prega, ele fala com Pedro assim: lança a rede. É o mesmo barco, é o mesmo mar, é a mesma rede, é o mesmo pescador. Só que agora tem uma diferença. Pedro agora está debaixo de uma palavra. E o Pedro declara isso, ele diz assim, ó: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Então Pedro estava dizendo assim, ó, com a minha experiência de pescador, eu tenho certeza, não tem peixe nesse mar hoje. Mas por causa da sua palavra, eu vou lançar a rede. Pedro lança a rede e colheu uma grande quantidade de peixe. E eram tantos peixes que ele precisou chamar o outro barco que Jesus tinha visto e transferiu peixes para aquele barco. Jesus encheu 2 barcos, entrando apenas em um. Yes. Pastor, eu tava muito louco isso, porque eu tava ouvindo o livro hoje, aquele do Homem Mais Rico da Babilônia, né? E aí ele tava mencionando de uma conversa que algumas pessoas estavam tendo, o pessoal estudando ali sobre como enriquecer, e eles estavam falando muito sobre a sorte, de que, e aí falando, mas existe uma forma da gente atrair a sorte pra gente, algo do tipo? E aí dentro das experiências que esses homens contavam, eles perceberam que nós atraímos a sorte quando nós acatamos a uma, não é uma possibilidade, eu esqueci a palavra, a uma oportunidade que nos é dada. E que qualquer pessoa que ignora uma oportunidade, seja por procrastinação, tipo, eu faço amanhã, essa preguiça de deixar pra lá, ou seja por qualquer outro motivo, ela de certa forma afasta a sorte dela. Então, pensando nisso, se Pedro tivesse perdido a oportunidade e a sensibilidade de ouvir a direção de Jesus naquele momento, olha o tanto de coisa que ele não teria perdido. Porque, na verdade, assim, sorte não existe. Uhum. O que existe é recompensa. Yep. É a recompensa pelos movimentos intencionais que fazemos, pelos princípios que cumprimos, pelas ordens que obedecemos. Então, quando Pedro obedece à direção de Jesus, ele colhe. Ele é recompensado pela atitude dele, por aquilo que ele fez. Porque de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, Pedro plantou aquele tempo de descanso no ministério de Jesus e ele foi e colheu muito mais do que ele teria pescado a noite toda, ainda que aquela tivesse sido a melhor pescaria da noite de Pedro. O que Jesus proporcionou para ele ali foi muito maior ao que ele teria condições de fazer. E é interessante que entrando só no barco de Pedro, Jesus enche 2 barcos. É. Porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida não termina em você, começa em você. É. E o que Deus está disposto a fazer na sua vida e a colheita que Deus está disposto a trazer para a sua vida, ela não vai abastecer apenas você. Ela não vai suprir apenas as suas necessidades, ela não vai atender apenas as suas demandas. Porque Deus é exagerado, Ele é generoso. Por isso que nós vamos ver que até na hora de dar o seu Espírito, a Bíblia diz assim que Deus
ele profetizou, né, o profeta Joel profetizou dizendo que o Senhor nos últimos dias derramará do seu espírito. Não é um gotejar, é um derramar, é abundância, porque Deus ele é exagerado, Deus ele é abundante. Deus não sofre de crença de escassez. Deus não tem a mão mirrada. Então, ele ele enche 2 barcos entrando apenas em um. Então é possível que barcos próximos a você sejam abastecidos por aquilo que Jesus está derramando na sua vida. E quando Pedro chega na praia, que Pedro se prostra diante de Jesus e diz: "Aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador." Jesus olha para ele e diz: "Não, Pedro, você não entendeu nada. Eu não fiz o que fiz para te afastar. Eu fiz o que fiz para te aproximar." Porque os milagres que Jesus realiza na nossa vida, eles têm a finalidade de nos trazer para perto. E Jesus disse para ele assim: "Olha, eu vou te fazer pescador de homens." Ou seja, o pescador comum, pescador de peixe, ele pega o peixe vivo e mata. Aí Jesus está dizendo para Pedro assim, ó: "Você vai pegar homens mortos para dar vida." Então Pedro recebeu daquilo que tem preço e daquilo que tem valor. Yeah. E toda a colheita eh, de todas as renúncias, de tudo aquilo que ele fez, continua ecoando nos nossos dias, através do Evangelho de Jesus, da continuidade do ministério de Jesus por intermédio dos apóstolos e depois da igreja até os nossos dias, ecoando para a eternidade, porque não há ninguém que tenha deixado alguma coisa por amor de mim do Evangelho, que não receberá 100 vezes mais nessa vida e depois do porvir a vida eterna. Amém, glória a Deus, pastor. Olha, a gente tem que fazer outro, só pra fazer assim, a colheita, parte 2, que o diretor tá mandando a gente parar, eu não queria parar, eu Stop. queria falar agora da vida eterna, Stop diretor. now! O diretor tá mandando parar. Ele tá falando aqui, ó, o horário. Mas, Tem gente, quantos meses que o diretor não dava as caras aqui assim, né? Aí ele chega do rei, já chega diretor, né? O diretor, como diz a Larissa, né? O diretor sendo diretor. diretor. O diretor sendo diretor. Senta na janelinha e ainda dá tchauzinho aqui, ó. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu tenho, então eu vou obedecer. Pastor, muito obrigada. Foi uma honra ter o Senhor aqui conosco. A gente sempre tendo muito a aprender, o Senhor sempre tendo muito a acrescentar e derramar sobre as nossas vidas. O Senhor continue te abençoando grandemente, juntamente com a sua família. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Não se esqueça de enviar para todos os seus amigos e familiares mais uma vez, porque assim você abençoa e edifica a vida de outras pessoas também, ok? Obrigada e até o próximo Pod Life. Deus abençoe, gente. Fique com Deus.